Sejam todos bem-vindos a mais um estudo do Kardec Tube, o projeto Nosso Lar Segundo o Espiritismo. Como vocês bem sabem, esse projeto se propõe a fazer uma crítica, uma avaliação crítica da obra Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier, ditada pelo espírito André Luiz. Nós estamos na introdução desse projeto, ainda não entramos na obra, e estamos falando sobre a obsessão. Estamos analisando o capítulo sobre a obsessão dos médiuns, lá do Livro dos Médiuns, e nós vimos já o conceito geral de obsessão. Nós vimos que a obsessão pode ser dividida em obsessão simples, obsessão fascinação e obsessão subjugação. Já dissemos que nesse nosso projeto não é objetivo nosso tratar da subjugação. Tratamos no estudo passado da obsessão simples, mostrando aí que é um espírito inferior, que é um espírito importuno, que se mete nas demais comunicações, não deixando que o médium consiga se comunicar com outros espíritos. É um espírito que causa um certo incômodo, mas o médium, ele não está iludido, ele sabe que há ali um espírito tentando se intrometer na comunicação. Então é mais um fato incômodo que o médium precisa se livrar, mas o médium sabe o que está acontecendo, né? Ele não se deixa enganar pelo espírito na obsessão simples, ele simplesmente tem um incômodo que esse espírito causa. Agora a gente vai ver a obsessão fascinação. E essa obsessão fascinação, ela é muito importante que a gente estude ela, que a gente entenda, porque ela tem muito a ver, no nosso entendimento, sobre o projeto que nós criamos. A gente percebe que muito do que aconteceu no século XX, o excesso de obras que foram publicadas, mas excesso mesmo, com conteúdos completamente ruins, mal escritos, sem lógica, dizendo coisas sem sentido, dizendo até mesmo coisas que saltam aos olhos, coisas ridículas, contraditórias, tanto com as demais ciências quanto o próprio espiritismo. Essas obras que apareceram aos montes e que se colocaram ou foram interpretadas como obras exemplares, magníficas, belas, sublimes e até mesmo, o que mais nos choca, obras que muitas pessoas consideraram mais importantes e uma continuação da obra de Kardec. Mesmo obras com conteúdo completamente contra a obra de Kardec, trazendo as informações mais esdrúxulas, sem lógica e sem nenhum tipo de critério. A gente percebe que isso aconteceu no século XX por centenas de médiuns, milhares de obras, diversas editoras, obras que passaram a ser seguidas, respeitadas, idolatradas por milhões de pessoas no movimento espírita, obras que ditaram como o movimento espírita deveria pensar, deveria agir. Então a gente vai ver que este acontecimento do século XX está muito ligado ao que nós vamos estudar agora. Não é coincidência que tudo isso tenha acontecido e Kardec tenha sido ignorado, desprezado e deixado de lado. Ao ignorar Kardec, ao desprezar as obras de Kardec, nós tivemos essas barbaridades, esse desastre que foi esse século XX na produção espírita, em que a gente tem um excesso de obras ruins, a gente tem uma idolatria a essas obras ruins e, ao mesmo tempo, a gente cria um mercado espírita onde o lucro e o interesse nas vendas vai sobrepor a qualidade, a ética espírita, a fidelidade às obras de Kardec. Então, não foi por acaso que, ao mesmo tempo em que se teve menos ou quase nada de Kardec, a gente teve essas atrocidades. E a gente vai ver que
isso está muito ligado com a questão da fascinação. Vamos entender o que é a fascinação, como sempre Kardec vai dar o conceito, vai mostrar as características e depois vai falar um pouco sobre como que a gente se previne e combate essa terrível chaga da obsessão, que muitos caem nela por diversos fatores que a gente vai refletir um pouco aqui. Mas é muito importante, eu diria que é um dos principais estudos do nosso projeto inteiro, porque a gente vai ver que o próprio fato da gente ter que criar esse projeto e os ataques que a gente já vem sofrendo e vai sofrer por causa desse projeto está muito ligado a isso. Está muito ligado à ideia da fascinação. Então vamos ver, Kardec vai falar sobre o assunto no Livro dos Médiuns, no capítulo 23 da obsessão, no item 239, abre aspas. A fascinação tem consequências muito mais graves. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. A ilusão pode mesmo ir até o ponto de o fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Fora erro acreditar que a este gênero de obsessão só estão sujeitas as pessoas simples, ignorantes e baldas de senso. Dela não se acham isentos nem os homens de mais espírito, os mais instruídos e os mais inteligentes, sob outros aspectos, o que prova que tal aberração é efeito de uma causa estranha, cuja influência ele sofre. Vejam a gravidade das informações que Kardec está nos dando, o quanto é danosa a fascinação. Enquanto na obsessão simples é um simples incômodo, é algo inoportuno, chato, porque a gente percebe que tem alguém ali interferindo na comunicação, nessa obsessão, a fascinação é algo muito mais grave. Ele já inicia dizendo isso. E como sempre eu ressalto as palavras de Kardec, até mesmo quando ele coloca determinados adjetivos, quando ele salienta determinadas coisas, também não é por acaso. Ele não coloca nenhuma palavra que não seja necessária como um bom escritor, né? E ele diz, tem consequências muito mais graves. Se ele só dissesse mais graves, já seria algo muito sério, mas ele ainda salienta que é muito mais grave. E a gente vai entender por quê ao analisar a característica. Então ele começa dizendo o que é a fascinação, que tem consequências muito mais graves do que a obsessão simples. É uma ilusão. Olhem a palavra-chave. Produzida pela ação direta do espírito, então o obsessor, sobre o pensamento do médium. Então, na obsessão simples, eu tenho um espírito obsessor agindo no médium, porque ele interfere nas comunicações. Mas agora eu tenho o espírito obsessor agindo no pensamento no médium, no raciocínio, nas ideias do médium. E ao agir nesse pensamento do médium, ele, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. Então, esse espírito, ele se intromete
Mas ao se intrometer, ele age na